Alô, prezados irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma breve meditação sobre a Palavra de Deus. Certamente muitos notaram que tenho postado poucos vídeos, conforme já informei em vídeos anteriores. Estou reassumindo muitas atividades que havia deixado no começo da pandemia, especialmente na área de aconselhamento pastoral, e isso me leva muito tempo, por isso não tenho tido tempo de preparar muitos vídeos. Mas queremos hoje continuar com mais um vídeo sobre o tema pandemia, catástrofe ou oportunidade. Eu não estou considerando de pouca importância o sofrimento que muitas famílias têm passado nesse tempo de pandemia. Lamentamos a morte de familiares, a perda de emprego, conflitos familiares e assim por diante. Mas mesmo assim precisamos avaliar todas as situações dentro da perspectiva bíblica. E para isso queremos inicialmente ler uma passagem do Salmo de número 190, onde a Bíblia nos fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sem dúvida, esse tempo de pandemia, de coronavírus, é um tempo em que é mais importante do que nunca contar os nossos dias, quer dizer, realmente considerar como é que estamos usando o nosso tempo. Estamos vivendo de uma forma sábia. É importante ler esse texto no seu contexto, e no verso anterior ele está falando sobre a questão da ira de Deus. Quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim também é o teu furor. Sim, Deus é um Deus tremendo, mas o seu furor também na questão do pecado é da mesma forma tremendo também. Então, precisamos considerar o que Deus quer nos ensinar nesse tempo de isolamento, nesse tempo de muitas perdas na área de parentes e também na própria questão do serviço. A Bíblia nos fala que é importante a pessoa estar reconciliada com Deus, e a pandemia nos oferece mais uma vez uma oportunidade de avaliação como está o nosso relacionamento com Deus. Em 2 Coríntios 5, verso 20, nós lemos: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E Deus tem usado diversas vezes na história do povo de Israel pandemias ou dificuldades e conflitos justamente para chamar o povo de volta. Ele diz: todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E, inclusive, o povo judeu precisou enfrentar 70 anos de cativeiro. Era uma forma de Deus o chamar de volta para o arrependimento. Então precisamos pensar: será que eu estou realmente reconciliado com Deus? Você tem uma relação pessoal com Deus como seu Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia nos fala sobre o rei Josafá: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, esse rei, estando dentro de uma situação muito perigosa, ele faz essa oração. Nós vamos, inclusive no tempo da peste ou da fome, clamar a ti dentro dessa casa, no tempo da nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O tempo de pandemia é uma oportunidade de reconsiderar como é que está o nosso relacionamento pessoal para com Deus.
Em Apocalipse 3:19, nós lemos: Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Quando o povo está vivendo no pecado, Deus chama ao arrependimento e pode, inclusive, mandar pandemias para uma reflexão melhor nessa questão. Eu tenho falado frequentemente, quando levo pessoas para consulta médica, que a consulta sempre é um aviso de Deus. Um dia você vai partir. Se a pessoa faz consulta, é porque não está bem. E se não está bem, ela precisa se lembrar: o tempo aqui na vida é breve, vai passar rápido, e é importante a pessoa sempre lembrar: um dia eu vou ter que chegar perante Deus. Você está preparado para esse dia do encontro com Deus? Em segundo lugar, a pandemia é uma oportunidade para reavaliar o sistema de valores, o que realmente é importante na nossa vida, o que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Nós lemos na Bíblia, em Mateus capítulo 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Temos realmente colocado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, como prioridade máxima na nossa vida. Ele fala no contexto sobre ansiedade em torno de comer e vestir e de beber. E o Senhor Jesus mostra: não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus vai suprir na nossa vida. Então, é um tempo de avaliar qual é o nosso sistema de valores, o que realmente tem sido importante, o que tem ocupado o primeiro lugar na nossa vida. Quais são os assuntos pelos quais você mais ora? Questões espirituais, salvação de pessoas, ou sempre são questões materiais que ocupam o primeiro lugar? Você tem tomado tempo para cultivar a comunhão com Deus, para ler a palavra de Deus? A pandemia é uma ótima oportunidade de reexaminar essa questão na vida, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, disse o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a pandemia é uma oportunidade para reavaliar como é que têm sido os meus investimentos. Nós podemos investir na área material, na questão do nosso tempo, em várias áreas da vida, e podemos considerar, em primeiro lugar, aquilo que nos dá um retorno imediato aqui na Terra, ou podemos avaliar também quais são os valores eternos que devo levar em consideração nos meus investimentos. 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então temos aqui um princípio muito claro: aquele que semeia pouco, pouco também vai ceifar. E o que semeia em abundância também vai ceifar. Aqui ele está tratando a respeito de contribuições na obra de Deus, e nesse caso de uma forma especial, em socorrer pessoas que estavam passando por necessidades na área financeira. Eu tenho realmente me alegrado muito em ver muitos irmãos desse tempo de pandemia contribuir com muita generosidade. Isso é um sinal de maturidade espiritual e mostra que a pessoa realmente tem a perspectiva correta nessa área de investimentos. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, nós podemos fazer investimentos que vão ter um valor para toda a eternidade, ou investimentos que rapidamente podem desaparecer da nossa conta. E Jesus deixa uma orientação muito clara: lembre-se dos valores eternos na questão de investimentos.
Em quinto lugar, a pandemia é um tempo muito importante, uma oportunidade muito importante de reavaliar o tempo com a família. A família tem sofrido muito ultimamente. Mesmo famílias cristãs muitas vezes estão passando por sérios problemas, e isso, em primeiro lugar, por não haver uma boa comunicação e por não haver uma qualidade de tempo entre pais e filhos. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Como é importante ter um tempo precioso com a família. E a maioria das famílias está sofrendo porque os pais têm tempo para muitas outras atividades, menos para sentar uma vez numa roda, simplesmente para conversar, para brincar, para cultivar comunhão e para orar junto com a sua família. Na sua casa tem tido meditações diárias, a palavra de Deus tem sido lida, vocês têm podido desligar a televisão, internet e tudo só para tomar tempo, uma vez, para conversar com a família. A pandemia é uma ótima oportunidade de reexaminar como é que estou gastando o meu tempo livre. Quanto tempo de qualidade eu passo com a minha família? Me lembro muito bem do testemunho de um famoso pregador evangelista. Ele estava muito triste porque o filho dele estava longe dos caminhos do Senhor e às vezes até pensou em desistir do ministério. Finalmente ele conseguiu marcar uma vez uma janta num restaurante com seu filho. Não houve muita conversa, mas o filho começou a perguntar: pai, você lembra daquele dia quando você saiu para pescar comigo? Eu lembro, sim. E poucos momentos depois, de novo: pai, você lembra aquele dia que você tomou tempo para pescar comigo? Eu lembro, sim. E logo mais adiante, o filho perguntou pela terceira vez: pai, você lembra aquele dia quando você saiu para pescar comigo? Sim, filho, eu lembro. Mas por que você está perguntando? Então o filho disse: esse foi o único dia da vida em que você realmente teve tempo para mim. Você sempre tinha tempo para todo mundo, menos para mim e para as minhas necessidades. E por isso eu estou vivendo no mundo do pecado. Quantas vezes os pais têm tantas ocupações e tão pouco tempo para realmente cultivar comunhão e conhecer as necessidades dos filhos e atender a essas necessidades. Em sexto lugar, o tempo de pandemia é uma oportunidade de reavaliar a utilidade da sua vida para com outras pessoas. O apóstolo Paulo passou por situações tremendamente difíceis. Em alguns capítulos da Bíblia ele relata sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 6, ele diz, no verso 10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, apesar das dificuldades que ele estava enfrentando, às vezes até isolamento, ele foi uma pessoa que enriqueceu a vida de muitas outras pessoas, como pobres, mas enriquecendo a muitos. A tua vida tem enriquecido a vida de outras pessoas das mais diversas formas possíveis, às vezes simplesmente dando a mão para alguém que está passando por uma situação difícil, dando atenção para essa pessoa. Às vezes a pessoa pode precisar de um abraço para mostrar: eu estou com você, você não está sozinho nesta luta. Às vezes, simplesmente um tempo para enxugar a lágrima e trazer de volta o sorriso para alguém que está muito triste e abatido. Ou, de uma forma mais importante ainda, mostrando o evangelho para uma pessoa que não é perdida ainda, enriquecendo a muitos. Era isso a situação do apóstolo Paulo. Estava muito limitado na área financeira, mesmo em tempo de prisão não podia se locomover facilmente, mas mesmo assim
a sua vida sempre enriqueceu a vida de outras pessoas. Alguém tem sido enriquecido por intermédio de você nesse tempo de pandemia? Pandemia, catástrofe ou oportunidade? Há pessoas que só olham para as calamidades na catástrofe pela qual estamos passando. Mas há muitas pessoas também que estão enxergando justamente nessa pandemia um tempo de oportunidades onde podem ser úteis para a família, para a comunidade, para a igreja e especialmente cultivar uma comunhão mais íntima para com Deus. Que nós possamos sempre enxergar as oportunidades que Deus nos dá nesse tempo em que estamos vivendo. A Bíblia diz que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se realmente amarmos a Deus, esse tempo não vai ser um tempo perdido, mas um tempo gasto dentro daquilo que Deus planejou. Deus quer nos usar nessa situação exatamente para cultivar uma melhor comunhão com Ele e para realmente sermos uma bênção para a família e para as outras pessoas também. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus o abençoe ricamente.